Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está aqui acessando o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Eros do Mestre Coruja Esportes. Previsão agora para jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E é o jogo aí entre Vasco e Vitória, né? Dois times aí que tem uma grande quantidade de torcedores no canal. Caso você não seja inscrito ainda, eu vou pedir para que você se inscreva. Deixa, por favor, o seu curtir nesse vídeo. É muito importante para o YouTube entender que esse vídeo ele é um conteúdo interessante e possa recomendar essa previsão para outros torcedores, tanto os vascaínos quanto os do Vitória, tá bom? O Vasco é o mandante, então eu vou tirar primeiro as cartas para ele e depois as cartas do Vitória, tá bom? Vamos lá, então. Vasco e Vitória, Vá contra Vi, né? Vasco e Vitória. Como vai ser o jogo aí nesse próximo dia 26 de agosto, Tarô? Vasco e Vitória, Vasco da Gama versus o Vitória Colossal. Vamos lá, Gigante da Colina contra o Leão da Barra. Vasco, Vitória e Vitória. Ok. Vamos lá, Vasco e Vitória. Como vai ser esse jogo? Para o Vasco veio Justiça, Sol e Imperatriz. Muito positivo, tá? Muito positivo mesmo. Olha, o Vitória veio com 6 de ouros, veio com 7 de espadas e veio com o mago. O Vitória, ele tá bom, tá? Só que o Vasco tá muito bom. Vamos lá, pessoal. Seguinte, eu não diria aqui que tá um jogo necessariamente equilibrado não, tá? Eu vou dizer isso porque as cartas elas estão muito diretas para mim sobre o potencial do Vasco, tá? Então, quando a gente se trata de potencial, a gente sabe que provavelmente vai ser um time que vai ter muitas finalizações, muitos ataques, né? E também deve desempenhar aqui um bom rendimento na sua defesa, né? Vai haver sim questões de arbitragem já no primeiro tempo, tá? Pro Vasco. Eu acredito que sejam questões mais positivas a favor do Vasco. Então a arbitragem, de alguma forma, pode ela ceder mais, né, vantagens ao Vasco. Não que seja uma questão de injustiça, tá, torcedor do Vitória? É porque realmente a justiça tem a ver com isso, com o fato de equilibrar, né, situações, né, ou então equalizar, justamente para que uma coisa não fique tão desproporcional à outra. O Vitória, ele vem com time misto, provavelmente. Eu acredito que ele não vai estar aqui com o seu time totalmente titular. Já deve vir aqui com algumas substituições e também ele vai ter um jogo que não vai buscar tanto ataque, tá? A carta de 6 de ouros é uma carta que para mim fala mais de retaguarda. No decorrer do jogo, vai, né, acontecendo, eu vejo o Vitória aqui tentando alguma estratégia maliciosa, tá, gente? Então é sempre que sai essa carta de 7 de espadas, eu falo pro pessoal, eu não tô jogando aqui o caráter do jogador, se o jogador tem uma boa ou uma má índole. É o significado da carta. Se essa carta tivesse vindo pro Vasco, eu ia falar da mesma forma. Então eu vejo aqui que vai ter aqui uma vontade de sabe, ter alguma vantagem, né, o time do Vitória aqui. Isso aqui vai ser muito interessante porque aqui no final dessa carta ela tem um eclipse. E essa carta aqui do Vasco é a carta do Sol, né? Então eu vejo aqui justamente aquela sensação de tipo, o Vitória, ele não quer propor um jogo muito claro, porque o Vasco está conseguindo ler esse jogo muito bem, né? O Vasco vem aqui com uma postura analítica, provavelmente vai ter muito ataque, e aí vai ser justamente o Vitória, já que eu não consigo, né, bater de frente com esse Vasco, nem né, ascensão, então eu vou ter que buscar uma outra alternativa. Então eu vejo aqui o Vitória, ele no decorrer do seu jogo, ele vai ter bons momentos e maus momentos. O Vasco, olha, se não surgir o gol no primeiro tempo, que a justiça não é carta de gol, no segundo tempo eu acredito que possa surgir, eu diria que o Vasco pode, assim, abrir a carroça para sair os gols, né? Porque a gente vê aqui só com a Imperatriz, eles estão olhando para o mesmo lugar, né? Então eu vejo a equipe do Vasco, uma equipe que ela vai estar muito em uma sinergia boa, né? E jogadores tanto mais novos quanto mais velhos do Vasco, tá? Então o que acontece? Eu acredito que quem vai abrir o placar para o Vasco seja um jogador mais jovem, tá? Se o Vasco tiver aí algum jogador estrangeiro, que seja, por exemplo, equatoriano, tá? Do Equador, pode ser que marque, tá? Eu estou especificando isso do Equador, porque a carta do Sol tem a ver com isso. A Imperatriz aqui mostra justamente o Vasco provavelmente conseguindo aqui ter uma vantagem, tá? Mas olha pra você ver, o Vitória provavelmente marca aqui no final desse jogo, tá? Com o Mago. Gente, eu não sinto aqui uma energia de empate, tá? Então, por causa disso, eu vou deixar somente o resultado da vitória do Vasco. Pra mim tá muito claro porque o Vasco tem 3 arcanos maiores, tá?
E o Vitória, ele, como eu falei, vai estar com um jogo mais ou menos, ele tem um jogo bom, mas o Vasco tem um jogo muito bom, né? Então, no final do jogo também, pode ser aqui que um jogador mais velho do Vasco, ele amplia esse placar. Eu diria que existe, então, um cenário onde sejam 2-1 ou 3-1. 4-1 eu acho difícil, eu acho que pode ter 4 gols nesse jogo, mas um cenário onde seja 3-1, tá? Que aí daria 4 gols no geral. Mas o Vitória joga bem, tá? Então eu vou deixar muito claro isso. O Vitória, ele vai ter um bom jogo, ele só não tem aqui o domínio desse jogo, ele só não consegue colocar o Vasco, né, de uma forma muito fácil ali para ele dominar, né? Então, devido a isso aqui, eu acredito que as vantagens do Vasco são bem nítidas para mim, tá bom? Então eu não vou tirar mais cartas, deixo assim. Para esse jogo de ida, eu deixo uma vitória do Vasco da Gama, tá? E depois que acontecer esse jogo no dia 26, eu posso trazer a previsão do jogo de volta, que a gente sabe que vai ser no Barradão. Então, é muito importante aqui, o resultado desse jogo aqui vai influenciar muito, né? Nesse agregado, tá bom? Deixa aqui uma vitória do Vasco da Gama, mas é aquilo que eu sempre aviso a vocês, a previsão não é sentença, eu sigo somente o que tá aqui nas minhas cartas. As cartas do Vasco, elas estão nitidamente melhores, tá? Ok, pessoal, é isso. Então, comenta aqui por qual placar você acha que será esse jogo, se você acha que vai ser mesmo uma vitória do Vasco, se de repente o Vitória, ele vai surpreender fora de casa, tá bom? Muito obrigado por você assistir o meu vídeo e até a próxima!